Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 6, que tem como tema o trabalho no Brasil. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui, para facilitar a nossa vida. O conteúdo da aula de hoje nós vamos encontrar na página 14 da nossa apostila. Então vamos nessa, galera. Esse capítulo, né, o capítulo 6, ele aborda, né, sobre esse olhar sociológico, um tema importantíssimo na nossa vida, né? Falar sobre trabalho, refletir sobre trabalho é fundamental, principalmente, né, agora que vocês estão no ensino médio, estão aí na reta final para concluir os estudos, né, na escola de vocês, e daqui a pouco vocês vão ter, né, que escolher, optar sobre com que vocês vão trabalhar, sobre qual atividade que vocês vão se dedicar, né, a trabalhar. Então, gente, é fundamental que vocês reflitam sobre o trabalho, sobre como que é o trabalho no Brasil, e esse é o foco do nosso capítulo 6, certo? Então, esse capítulo, ele já começa, né, falando sobre transformações no mundo do trabalho. Assim como tudo na vida, assim como a sociedade, como as relações sociais, o trabalho ele também foi se transformando conforme a sociedade foi se desenvolvendo, certo? Então, o que a gente vai pontuar, né? O que a gente vai ver nesse primeiro momento? A partir do século XX, os trabalhadores das cidades passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária semanal, melhorias salariais, ou seja, né, serem melhor remunerados, certo? E a legalização do trabalho, tanto de mulheres quanto de crianças, que já tinham, né, já eram empregadas, mas ainda eram mais exploradas do que os homens, porque essa atividade ela não era legalizada, né? E o que a gente consegue perceber também? Que o desenvolvimento da atividade industrial crescente, né, vai fazer com que as preocupações com o trabalhador rural continuaram a existir, certo? O trabalhador rural continua desenvolvendo um papel fundamental para o desenvolvimento das atividades, né? Tanto de abastecimento, mas também como diversas outras. Só que começou-se, né, aqui a ter uma atenção maior das autoridades para as condições do trabalhador urbano, né? Porque o trabalhador urbano nesse momento ele estava cada vez mais em ascensão, né? Essa figura, as suas necessidades, o que eles estavam pleiteando, certo? Então, as autoridades voltaram suas atenções, né, para as condições desse trabalhador urbano, que determinaram a necessidade de uma regulamentação, ou seja, de você criar regras, criar um jeito, né, de fazer com que esse trabalhador urbano tivesse as suas necessidades atendidas, assim como, né, os patrões desses trabalhadores urbanos também precisavam, né, que as suas necessidades também fossem atendidas. Aí o que acontece? Nesse contexto, foram desenvolvidas formas de organização da produção industrial que revolucionaram o trabalho durante, né, o século XX. Esses sistemas, gente, essas formas de organização da produção industrial, elas buscavam a maximização da produção e, consequentemente, dos lucros. Que é isso? O que representa essa maximização da produção? Basicamente, gente, essa organização da produção busca, basicamente, produzir o máximo possível e gastando o menos possível. Se você produz mais e gasta menos, o seu lucro, consequentemente, vai ser maior, e é exatamente isso que esses modelos, né, de organização da produção, eles objetivavam, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai mencionar é o Taylorismo. Por quê? Porque o Taylorismo, né, é o sistema de organização do trabalho concebido, né, por um engenheiro norte-americano, que é o Frederick Taylor, por isso que é Taylorismo, né, com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço. Ou seja, gente, o Taylorismo ele vai propor a organização do trabalho de forma científica,
racionalizando a produção. Então, o Taylorismo vai ser a primeira pessoa que vai chegar e vai falar, vamos organizar essa produção, que se a gente organizar direitinho, a gente pode ganhar mais dinheiro, tá? Então, nesse contexto, né, vai surgir na indústria o planejamento ajustado para controlar a execução das tarefas e os especialistas em administração. Os trabalhadores seriam recompensados ou punidos de acordo com a sua produtividade na indústria, certo? Depois vem o Fordismo. Fordismo todos esses modelos de organização, né, a gente também estuda em outras áreas do conhecimento. A gente vê em geografia, eu sei que vocês já viram em história, a gente está vendo agora em sociologia, e isso demonstra o quão importante, né, o quão inovador esses modelos de organização eles são. Depois do Taylorismo, a gente vê o Fordismo, né? O Fordismo é o conjunto das teorias sobre administração industrial criado, né, pelo Henry Ford, que era um fabricante de automóveis que vocês já ouviram falar por causa do Ford, né? Ford virou Fordismo. Então, a partir do desenvolvimento das fábricas, vai surgir a ideia da linha de montagem, com um trabalhador, né, extremamente específico, né, extremamente focado em apenas uma etapa do trabalho. Então, a gente vai ter a divisão do trabalho aperfeiçoada e detalhada. Inclusive, é nesse contexto do Fordismo que eu coloquei aí, né, a imagem do Charlie Chaplin no Tempos Modernos, um clássico que vocês puderem, né, vejam, que explica muito bem o que era o Fordismo. Tá? E, por fim, a gente tem o pós-Fordismo, que também pode ser conhecido como acumulação flexível, que também pode ser conhecido como toyotismo. Tá? São nomes diferentes para a mesma coisa. O nome já diz para a gente, certo? A partir ali da década de 70, de 1970, começou, né, a existir a flexibilização dos processos de produção com a automação, a flexibilização dos mercados de trabalho, aí vai entrar a ideia do subemprego, e também a flexibilização dos produtos e dos padrões de consumo. Aí aqui vai entrar a ideia que a durabilidade dos produtos é pequena, né, e vai ter aquele estímulo à troca, aquela ideia da obsolescência programada. No toyotismo, gente, a gente vai ter tudo flexível. É a ideia do just in time, onde a produção ela vai ser voltada de acordo com a demanda do mercado. Beleza, gente? Deixa eu passar aqui, deixa eu abrir aqui para falar com vocês. Então, gente, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, a gente vai fazer os exercícios diversos número 6, exercícios do 1 ao 8, e nossa atividade devolutiva, deixa eu botar aqui para baixo, número 1, né, referente ao conteúdo do capítulo 6, vocês devem explicar o Taylorismo, o Fordismo e o pós-Fordismo, que também é conhecido como toyotismo. Tá? A explicação de vocês, galera, deve ter no mínimo 20 linhas. Se atentem ao parâmetro que a gente está combinando, tá bom? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.